Quero ler com os irmãos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 1 a 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 1 a 7. Quem encontrou o texto, diga amém. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e a Sintique pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu queria te convidar a fechar os teus olhos agora, curvar a tua cabeça e orar comigo em nome de Jesus. Oremos. Amado e eterno Deus, no nome santo de Jesus, nesse momento, nós gostaríamos, Deus, de apresentar a Ti as nossas vidas. Nós que nesse momento iremos ouvir, Deus, uma reflexão acerca da Tua palavra. Deus, vamos ouvir algo das Tuas Escrituras, que a Tua palavra, Deus, possa falar aos nossos corações e que venhamos ser edificados, Deus, por intermédio delas. Pai amado e santo, que o Senhor possa tocar no coração de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor possa, Deus, tocar no íntimo dos Teus filhos e nos encher, Deus, da alegria do Teu Espírito, e que o Senhor possa nos fazer transbordar, Deus, como o apóstolo Paulo disse, de alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa era a mensagem de Paulo para aquela igreja. Deus amado e santo, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa estar tocando em nosso coração por meio da tua santa palavra. Te oramos e pela fé agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vemos nesse trecho da carta de Paulo aos Filipenses algumas colocações do apóstolo Paulo que nos dão a ideia do seu propósito como um todo em relação a essa carta que ele escreveu para a igreja que estava em Filipos da Macedônia. Paulo, ao longo de toda essa carta, Paulo repete várias vezes as palavras alegria, alegrai-vos, regozijai-vos,
Paulo ele cita desde o primeiro capítulo até o último, diversas vezes, essas expressões. E nós percebemos que nenhuma outra carta que Paulo escreveu, ele procura enfatizar tanto essa sua mensagem para que aqueles a quem ele escreveu se alegrassem. É marcante o desejo de Paulo nessa carta aos Filipenses, é marcante o desejo que ele tem no sentido de que esta igreja dos Filipenses se alegrasse. Era o desejo de Paulo, que essa igreja pudesse realmente expressar a sua alegria, sentir a alegria em seu coração e viver momentos de alegria na presença do Senhor seu Deus. E o que Paulo escreve aqui nessa carta vai também ter valor de orientação para nós também em nosso tempo. Eu gostaria de fazer uma reflexão acerca do que Paulo diz nesse texto, no sentido de motivar a igreja dos Filipenses a se alegrar. Minha mensagem também é essa, de motivar a cada um de nós no sentido de nos alegrarmos, para que não venhamos ficar tristes, cabisbaixos, abatidos, mas que ao contrário disso nós possamos nos alegrar na presença do Senhor nosso Deus. Quero começar relendo o versículo 4. Observe o versículo 4 que nós já lemos. A mensagem de Paulo nesse versículo 4, ela é muito clara. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. Primeira recomendação de Paulo para essa igreja nesse texto era para que aquela igreja estivesse sempre alegre. Sempre alegre. Afinal de contas, ele diz com toda a clareza: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja dos Filipenses, para que aquela igreja estivesse alegre não apenas em um momento, não apenas em algumas determinadas ocasiões, mas para que aquela igreja estivesse sempre alegre. Em todos os momentos, a igreja dos Filipenses, ela é recomendada a viver alegremente no Senhor. E meus amados, essa é a nossa recomendação também para cada um dos meus irmãos essa noite. Nós precisamos entender que Paulo está mandando essa igreja, está orientando essa igreja a se alegrar, não porque necessariamente estivesse tudo bem com ela. Não. Nem porque também estivesse tudo bem com o apóstolo Paulo. Para os irmãos terem uma ideia, na ocasião em que Paulo escreve essa carta, ele estava preso. Ele estava preso. Dificilmente alguém tem motivos para se alegrar estando preso. Mesmo estando preso, Paulo incentiva a esta igreja que nós não percebemos exatamente qual o motivo, mas nós percebemos ao longo de toda a carta que essa igreja estava triste por algo. E pelo que Paulo dá a entender ao longo de toda a carta, o motivo da tristeza da igreja dos Filipenses era por causa da prisão de Paulo. E ele próprio vai dizer nessa carta que aquela igreja não ficasse triste, não ficasse abatida pela situação que ele estava vivendo. E ele, mesmo estando preso, sabendo que aquela igreja estava triste, Paulo tenta confortar aquela igreja várias vezes, usando as palavras alegria, alegrai-vos, regozijai-vos. Ele, mesmo estando preso, ele incentiva aquela igreja a estar sempre alegre.
E aqui, meus amados, tem a primeira grande lição de vida para cada um de nós. A alegria na nossa vida, ela não deve estar limitada, não deve estar presa ou dependente das circunstâncias que estão à nossa volta. A nossa alegria, ela deve ser uma alegria constante na presença de Deus, independentemente do que esteja sendo vivido à nossa volta, independentemente daquilo que nós próprios estejamos vivendo, nós devemos estar sempre alegres na presença do Senhor nosso Deus. Essa é a mensagem de Deus para nós. Meu irmão, mesmo que você esteja vivendo um momento triste na sua vida, mesmo que você esteja passando por um momento delicado, a recomendação de Deus não é uma recomendação apenas de Paulo, mas é uma recomendação de Deus para nós. A nossa recomendação é esta: alegrai-vos sempre no Senhor. Diga comigo, irmão, alegrai-vos sempre no Senhor. É essa a recomendação de Deus para ti. Mesmo que você não tenha motivos, mesmo que você esteja vivendo momentos delicados, como Paulo, que estava preso. Se você perceber, quando Paulo vai escrevendo esses versículos que nós lemos no capítulo 4, ele nos faz entender que havia uma situação de discordância entre algumas pessoas lá na igreja dos Filipenses. Observe, no versículo 2, Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Percebam que Paulo nos dá a entender, ele não diz categoricamente, mas ele nos dá a entender que Sintique e Evódia, duas irmãs lá da igreja dos Filipenses, elas estavam meio desentendidas. Nós percebemos que houve uma espécie de desentendimento entre elas, e elas não estavam entrando em um acordo, não estavam conseguindo andar em concordância. E Paulo nesse texto vai fazer um apelo a elas duas, para que elas pensassem da mesma forma no Senhor, para que elas vivessem em concordância e tivessem os mesmos pensamentos. Observe que esse é um problema. Mesmo em meio a esse problema, Paulo diz, não apenas para as duas, mas Paulo diz para toda a igreja dos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Independente, irmãos, do que estejamos vivendo, nós devemos estar sempre alegres na presença do Senhor nosso Deus. Por exemplo, se eu fosse me deixar levar pelas circunstâncias, eu estaria agora abatido, com o meu semblante desfigurado, estaria aqui derramando lágrimas pelas circunstâncias que eu tenho vivido. Esses dias eu perdi minha avó, a única avó que eu ainda tinha viva. Ela faleceu na segunda-feira passada, e embora a sua idade já avançada, mas ela ainda estava bem de saúde. Eu fui visitá-la semana passada, inclusive, e pude vê-la. Ela estava bem, e de repente ela passou a apresentar alguns problemas, começou a apresentar algumas dificuldades de saúde, foi levada para o hospital e em poucos dias faleceu. Eu, nesse exato momento, se fosse olhar para as circunstâncias, eu estaria abatido. Não apenas por causa disso, mas por uma série de outras dificuldades. Ontem eu tive uma dor de cabeça incomum. Eu não costumo ter dor de cabeça, é muito difícil. E ontem eu tive uma dor de cabeça muito forte. E até hoje, até agora, nesse exato momento, eu continuo com essa dor me incomodando. E meu olho, meu lado direito aqui, eu sinto que não está tão normal também. Eu até comecei a desconfiar de algum momento para cá que eu tivesse
que tivesse acontecido alguma coisa como, sei lá, um princípio de AVC, foram 5 meses de sedentarismo, eu saí para fazer pouquíssima atividade física, e eu estou nesse exato momento sentindo dores aqui. Se fosse para nós nos deixarmos levar pelas circunstâncias, nós viveríamos abatidos, irmãos, porque o que não falta é motivo e razão para nós vivermos tristes e chorando. Mas a recomendação de Deus é: alegrai-vos sempre. Independentemente do que esteja sendo vivenciado à nossa volta, nós devemos estar alegres na presença do Senhor nosso Deus. Paulo, mesmo preso, ele estava alegre, incentivando aquela igreja a se alegrar também na presença de Deus. Se ele tinha motivos para estar alegre, nós também nessa noite temos motivos, razões para estarmos alegres na presença do Senhor nosso Deus. Você está aqui na presença do grandioso Deus, Criador dos céus e da terra. Você está aqui depois de 5 meses de isolamento social, sem podermos nos reunir presencialmente aqui nesse templo para adorarmos como igreja ao Senhor nosso Deus. Hoje nós estamos aqui, e isso é motivo para nós nos alegrarmos na presença do nosso Deus. Se alegra, irmão, independente do que esteja acontecendo na tua vida, independentemente do que esteja acontecendo à tua volta, a recomendação de Deus é: alegrai-vos sempre. Aleluia. Alegrai-vos sempre. Não é luta, não é dificuldade, não é enfermidade, não é nada do que passamos que é motivo para nós estarmos tristes e pesarosos na presença do Senhor nosso Deus. Nós temos motivo de sobra para nos alegrarmos na presença do Senhor. Nós temos um Deus que sempre está conosco, na vida ou na morte. Nós temos um Deus que nos ama, independentemente de qualquer circunstância. Ele te ama porque Ele resolveu te amar. Ele não te ama porque você faz isso ou aquilo, mas Ele te ama porque Ele escolheu te amar. Ele nos deu o Espírito Santo dele para cada um de nós, e o Espírito dele habita dentro de cada um de nós. O Senhor deixou a sua palavra para nós. Ele nos deu Cristo como nosso Senhor e Redentor, quem um dia morreu por nós na cruz do Calvário. Motivos não faltam para nós nos alegrarmos na presença do Senhor nosso Deus. Independentemente do que vivemos, alegremos-nos sempre no Senhor. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Quem pode dar uma glória a Deus de alegria mesmo, alegria lá do fundo do seu coração? Expressa a tua alegria nessa noite para o Senhor, que te deu o privilégio de estar aqui nesse lugar e de poder glorificar a Ele juntamente com alguns dos teus irmãos, juntamente com alguns daqueles que vão contigo morar na glória para todos sempre. Essa é a primeira recomendação do apóstolo Paulo, que gostaríamos de destacar com base nesse texto: alegrai-vos sempre. Mesmo que Evódia e Sintique estivessem desentendidas, elas deveriam continuar se alegrando na presença do Senhor. Mesmo que a igreja dos Filipenses estivesse vendo aquelas duas irmãs que, pelo que o texto nos dá a entender, eram irmãs de notoriedade importantes para aquela comunidade, mesmo que a igreja estivesse vendo as duas com um desentendimento, aquela igreja deveria se alegrar na presença do Senhor. Mesmo que aquela igreja estivesse vendo Paulo preso, sem poder fazer a obra missionária que ele recebeu do Senhor, independentemente de qualquer circunstância, aquela igreja deveria estar sempre alegre na presença do Senhor. Você e eu também devemos estar sempre alegres. Essa é a primeira recomendação de Deus através de Paulo aqui nesse texto da palavra do Senhor. Agora observe bem o que diz o apóstolo Paulo no mesmo versículo 4, e aqui eu enfatizo a segunda verdade que eu gostaria de destacar nessa noite, em nome de Jesus. Versículo 4 novamente. Versículo 4 diz: alegrai-vos sempre em quem?
Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A recomendação de Paulo, irmãos, era para que aquela igreja estivesse sempre alegre. Falamos sobre isso ainda há pouco. Mencionamos que, independentemente das circunstâncias vivenciadas por aquela igreja, Paulo incentiva aquela igreja a estar alegre. Paulo incentiva aqueles irmãos a estarem regozijantes na presença do Senhor, nosso Deus. Mas eu deixei de propósito de fora o final da recomendação de Paulo, para chamar a nossa atenção para isso agora. Paulo diz, alegrai-vos sempre. Mas Paulo complementa dizendo, no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo ensina para aquela igreja que a alegria dela deveria estar no Senhor. A alegria daquela igreja não deveria estar em nada que não fosse o Senhor. Paulo, com poucas palavras, de uma forma muito profunda, Paulo nos faz entender, quando escreve para aquela igreja, que a alegria constante que devemos sentir, a alegria constante que devemos vivenciar e sentir, ela só é possível no Senhor. As palavras de Paulo para a igreja dos Filipenses nos dão a entender que é somente no Senhor que podemos estar sempre alegres. A alegria, quando ela não é uma alegria fundamentada no Senhor Jesus, ela é uma alegria passageira. A alegria, quando ela não está alicerçada, quando ela não está fundamentada no Senhor, ela é momentânea, ela é rápida, ela é muito passageira e ela se esvai rapidamente. A alegria que se fundamenta na saúde, no dia que vem a enfermidade, a alegria vai embora. A alegria que está fundamentada nas circunstâncias boas da vida, no dia que nós vivenciamos circunstâncias ruins, a alegria vai embora, porque ela está fundamentada não em Cristo, mas nos momentos bons da vida. Quando a alegria está fundamentada no dinheiro, no emprego, na casa, ou em qualquer outra realidade, ou em qualquer outro elemento dessa vida, quando a alegria está fundamentada naquilo que não é Cristo, essa alegria é passageira. Para que a alegria ela seja constante, para que a pessoa viva sempre alegre, como Paulo diz aqui nesse versículo 4 de Filipenses, ela precisa ser uma alegria no Senhor. E é isso que tem faltado a muitas pessoas. Muitas pessoas estão colocando o alicerce da sua alegria em outras realidades que não Cristo. Algumas pessoas têm colocado a razão da sua alegria nos seus bens. Algumas pessoas têm colocado a razão da sua alegria na sua liberdade de poder fazer o que quer, de ir aonde quer, de fazer o que quer na hora que quer. E quando isso é tirado, a alegria vai embora. Nós estamos vivendo um momento delicado, irmãos. Nós estamos vivendo um momento delicado. Quem já imaginou isso? Que alguém desejaria ir a um culto e não poderia ir a esse culto que deseja? Quem imaginava que viveríamos essa situação? Nós estamos aqui com esse número limitado e isso traz uma situação de desconforto, porque algumas pessoas tentam se inscrever e não conseguem.
ou às vezes acham que se inscreveram e faltou algo, não clicou no botão lá enviar e a inscrição não foi recebida, e isso causa algum desconforto, causa algum constrangimento, não apenas para a pessoa que não conseguiu se inscrever, mas para nós também, porque a impressão que dá algumas vezes é que somos nós que estamos colocando a imposição, a limitação, e não é a circunstância que temos vivido. Quem coloca a sua alegria na liberdade de fazer o que quer, quando bem quer, do modo que bem quer, quando se vê em um momento de privação como esse que nós estamos vivendo, a alegria vai embora. Mas quando a nossa alegria ela está posta no Senhor, nada rouba essa alegria de nós. Ela é uma alegria que independe de qualquer circunstância. Ela independe, ela é como a paz que Cristo nos dá. Jesus um dia falou: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Cristo dizia isso porque a paz do mundo ela também é passageira. A paz do mundo ela é fundamentada, ela é alicerçada em coisas que não são firmes, não são sólidas, e a paz do mundo passa, mas a paz que Cristo dá, ela é permanente, ela não passa, ela não se acaba, e da mesma forma é a alegria que está fundamentada no Senhor nosso Deus, a alegria que está fundamentada em Cristo. É exatamente por isso que Paulo diz para a igreja dos Filipenses: alegrai-vos sempre, mas alegrai-vos sempre no Senhor. Onde é que está a tua alegria, irmão? Onde é que está a tua alegria, irmã? Espero que a nossa alegria esteja fundamentada em Cristo, porque somente estando em Cristo é que a nossa alegria será constante. Somente quando a nossa alegria estiver em Cristo, nós conseguiremos fazer aquilo que Paulo recomenda: alegrai-vos sempre. Sempre. Essa palavra ela faz toda a diferença. Alegrai-vos sempre. Perdeu o parente? Não é motivo para você perder a alegria no Senhor. Você pode se entristecer, pode chorar naquele momento, mas você não perde a tua alegria na essência. A alegria que ela faz parte da tua essência, está no teu íntimo. E mesmo que você viva instantes de choro, de luto e de dor, esse luto, esse choro e essa dor não roubam a tua alegria, porque a tua alegria é firme, porque ela está alicerçada em Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Temos motivo, irmãos, para estarmos alegres nessa noite, porque aquele que é o fundamento da nossa alegria, Ele está aqui nesse lugar. Cristo está aqui. Mesmo que você não veja com os teus olhos físicos, Jesus de Nazaré está aqui nesse lugar, como também está na casa de alguns irmãos que não puderam vir hoje à noite a esse culto. O Senhor está com aqueles que o adoram em espírito e em verdade, independentemente de onde eles estejam, independentemente do lugar onde eles adorem. Jesus um dia disse para a mulher samaritana: olha, não é aqui, não é ali, mas o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se você veio nessa noite adorar Cristo, adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, Ele está aqui. E a presença dEle é também fundamento de alegria para as nossas vidas. Glorifiquemos ao Senhor pela alegria que a sua presença, pela alegria que a sua pessoa proporciona às nossas vidas. Amém, meus amados? Essa é a segunda lição que nós gostaríamos de ressaltar com base nas palavras do apóstolo Paulo. E eu queria mencionar uma terceira e última, ainda com base no versículo 4, mas levando em consideração toda a carta. No versículo 4, Paulo diz novamente, vou ler: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo,
alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Meus amados, não sei exatamente o que é, porque Paulo não revelou com toda a clareza possível o motivo que possivelmente estava levando a igreja dos Filipenses a estar triste naquele momento em que ele escreveu essa carta. Mas algo estava entristecendo aquela igreja. E Paulo, ele insiste, como eu já falei, ao longo de toda essa carta, Paulo usa as palavras que já mencionei: alegria, alegrai-vos, regozijai-vos. Paulo repete isso diversas vezes ao longo dos 4 capítulos dessa epístola. E em especial, nesse versículo, em especial no versículo 4, Paulo vai dizer isso 2 vezes, e 2 vezes com muita ênfase. Talvez essa seja uma das solicitações mais veementes de Paulo em toda essa carta, para que a igreja dos Filipenses se alegrasse. Ele, depois de dizer alegrai-vos sempre no Senhor, logo na sequência, no mesmo versículo, ele diz: outra vez vos digo, alegrai-vos. Percebam que Paulo está insistindo. Paulo está com uma insistência que vinha de Deus para a igreja dos Filipenses. Insistência no sentido de que aquela igreja compreendesse. Insistência no sentido de que aquela igreja pudesse tirar da sua mente, tirar do seu coração aquela razão, aquela causa que a entristecia, que fazia com que ela, a igreja dos Filipenses, ficasse triste. Paulo insistentemente diz para aquela igreja se alegrar. Por quê, meus irmãos? Porque Paulo estava vendo que mesmo aquela igreja tendo Cristo como seu Senhor, mesmo aquela igreja sendo uma igreja muito prestativa para com o ministério de Paulo, para com o ministério missionário. Para quem não sabe, a igreja dos Filipenses era uma das poucas que era fiel no sentido de cooperar financeiramente com o ministério de Paulo. Era uma igreja que tinha um cuidado todo especial para com o apóstolo. E quando Paulo vai escrevendo essa carta, é como se ele estivesse vendo que, mesmo em detrimento de todas essas qualidades, mesmo em detrimento de todas essas virtudes, essa igreja estivesse triste, e essa tristeza ela permanecesse, ela fosse insistente. E Paulo é como se ele estivesse diante dela. Ele não estava, ele estava preso, como eu já disse, mas é como se ele estivesse na presença daquela igreja, vendo o semblante dos irmãos tristes, e ele tentando confortar aquela igreja, animando aquela igreja para que ela se alegrasse, mas ela persistindo em continuar triste, persistindo em continuar vivendo aquele momento de tristeza. E Paulo vai, ao longo de toda a carta, em especial nesse capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que Paulo diz tudo isso, irmãos? Porque ele estava percebendo que na igreja dos Filipenses, mesmo que ela tivesse motivo de sobra para estar alegre, alguma coisa estava persistentemente deixando aquela igreja triste. E aquela igreja precisava ser despertada. Aquela igreja precisava ser alertada para a necessidade de ela estar sempre alegre. Quem não lembra o que diz o livro do profeta Neemias? A alegria do Senhor é a nossa força. Uma pessoa triste, ela fica abatida, fica cabisbaixa, ela fica desanimada, ela não tem ânimo, ela não tem força para fazer nada. Uma pessoa abatida, ela fica amuada, fica deitada, não tem vontade de levantar, não tem vontade de sair, de fazer nada. Uma pessoa triste, ela perde o seu desejo de viver muitas vezes. E Paulo insiste para que essa igreja esteja alegre.
Porque existem momentos, irmãos, na vida dos servos do Senhor, e eles, por razões diversas, deixam de perceber que tem mais motivos para estar alegres do que para estar tristes. Muitas vezes nós deixamos de notar que nós temos mais motivos para estar alegres do que motivos para estar tristes. Talvez você esteja vivendo alguma coisa que seja realmente uma razão para você estar triste hoje. E nós temos muitas razões para estarmos tristes. É um parente que falece, é uma enfermidade que vem, é uma situação financeira difícil que nos abate, principalmente nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas perderam o emprego, outros tiveram o salário reduzido. São diversos os motivos que nos trazem tristeza. Mas, meus amados, se nós colocarmos numa balança os motivos que nos fazem ficar tristes e colocarmos no outro lado da balança os motivos que nos fazem ter alegria, nós vamos perceber que os motivos para nos alegrarmos, eles são muito maiores, eles são muito mais numerosos do que aqueles que querem nos deixar tristes. E muitas vezes, mesmo como cristãos, mesmo como servos de Deus, fiéis ao Senhor, muitas vezes nós enxergamos mais as tristezas, enxergamos mais aquilo que nos traz tristeza do que os motivos de alegria, e muitas vezes queremos estar constantemente abatidos. Mas a palavra de Paulo para a igreja dos Filipenses, que a palavra de Deus para nós é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se alegre, irmão, porque você tem mais motivos para estar alegre do que para estar triste. Você tem um Deus lá no céu que vela por ti, que cuida da tua vida. Nada acontecerá com a tua vida sem que Ele permita. Nada. Você não viverá nada sem que Ele permita. E se alguma coisa se passar contigo, é porque Ele permitiu. E Ele permitindo sabe o que é melhor para cada um de nós. Você tem um Deus que vela por ti. Você tem um lugar preparado por Cristo lá na presença de Deus, onde você viverá para todo sempre. Você um dia estará na presença do Senhor, e Ele, diz a Bíblia Sagrada, que Ele enxugará dos teus olhos, dos nossos olhos, todas as nossas lágrimas. E lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá nada disso, mas sim alegria eterna na presença do Senhor nosso Deus. Nós temos, meus irmãos, a salvação que para nós foi gratuita, ela foi paga por Cristo na presença de Deus, ela teve um alto preço, mas esse preço foi pago por Cristo, e para nós foi gratuita, porque Cristo nos deu pela sua graça, e nós a recebemos de graça mediante a fé. E isso tudo e muito mais que eu não vou enumerar aqui são motivos para nós estarmos alegres, muito mais do que para estarmos tristes. Por isso Paulo insiste diante da igreja dos Filipenses: alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa é a minha palavra também para cada um dos meus irmãos. Irmão Luiz, alegra-te, irmão Luiz. Mesmo que porventura as vendas tenham caído lá na revendedora que você trabalha, eu toda a vida esqueço o nome da... o nome da loja, Regência. Mesmo que as vendas na Regência tenham caído, quem precisar comprar carro, viu? Irmão Luiz vende, viu? Fazendo aqui o merchandise, né, irmão Luiz? Tá? Precisar comprar carro, irmão Luiz trabalha vendendo carros. Mesmo que as vendas tenham caído, irmão Luiz, alegra-te, porque teu nome está escrito lá nos céus, na presença de Deus, e você tem um lugar garantido na presença do Senhor. Irmã Fátima Abreu, mesmo que a senhora tenha passado esses 5 meses em casa, isolada de todos nós aqui, mesmo que a senhora tenha ficado preocupada, abatida, mesmo que a senhora tenha ficado receiosa do que estava vendo à sua volta, por conta de alguns dos seus problemas de saúde anteriores, independente de qualquer coisa, irmã Fátima Abreu,
Alegra-te na presença do Senhor, porque Deus é contigo, Ele está com a senhora, Ele nunca deixará a sua vida. Meus irmãos, todos nós, a palavra do Senhor para nós é: alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, deixa esse motivo de tristeza de lado, alegra-te no Senhor. Tem essa outra coisa aqui que quer te entristecer, deixa de lado, te alegra no Senhor. E Paulo vai insistindo para nós estarmos alegres, porque nós às vezes esquecemos que temos mais motivos para ficar alegres do que tristes. Alegra-te, irmão, principalmente quando chegarmos aqui na casa do Senhor. Davi escreveu o Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se antes era motivo para nos alegrarmos, hoje muito mais. Você, num número grande de pessoas, nós abrimos inscrições para o culto ontem às 12h05. Eu estava dirigindo quando deu meu dia, não deu para eu abrir a inscrição, meio-dia em ponto, abri meio-dia e 5. E quando deu 12h32, quando eu olhei, já tinham 36 pessoas inscritas. Eu fechei imediatamente as inscrições. Mais ainda, agora, pelo privilégio que você tem, outros queriam estar aqui, mas não puderam, e você está aqui nessa noite. É mais um motivo para você se alegrar. É mais um motivo pelo qual Deus, por meio de Paulo, diz: outra vez vos digo, alegrai-vos. Quantos entenderam a mensagem de Paulo para a igreja dos Filipenses? Digam amém. Amém. Essa é uma mensagem não apenas para a igreja dos Filipenses. Essa é uma mensagem para cada um de nós. Para a irmã Beth, para a irmã Daniela, para o Diego Viana, para a Letícia, para a irmã Juliana, para o Felipe, para o irmão Almeida, irmã Enedina, irmã Oliveira, irmã Ana Célia, irmã Ana Maria, Luciana, Letícia, Mateus? Jaime, desculpa, Jaime. Mateus é o outro. Tá? Jaime, Roberta, Késia, a Fatinha, Larissa, Gardênia, Erasmo, Elita, Giseuda, Wanda, Andressa, Isabelle, Mateus, Assunção, Antônio Carlos, Mateus César, irmã Helenice, irmã Ivete, irmã Rosana, irmã Julieta, irmã Fátima Abreu, irmão Sabino, irmão Edilson, irmão Raimundinho, os irmãos que estão lá na portaria, o irmão Luiz, os irmãos que estão aqui em cima na música. Todos nós devemos nos alegrar sempre, mesmo que tenhamos algumas circunstâncias que nos tragam choro, que nos tragam alguma tristeza, mas essa tristeza, esse choro não é motivo para apagar ou sufocar a nossa alegria que está fundamentada em Cristo. Por isso Deus insiste, outra vez vos digo, alegrai-vos. Curve a sua cabeça e ore comigo agora, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que nos dê cada dia mais dessa alegria que só Cristo pode dar. Essa alegria que só estando fundamentada em Cristo, ela é possível. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Oi, irmã Gardênia. Essa alegria, a gente sente na hora que vê o nome na relação. É a mesma coisa que passar no concurso. Então, foi uma boa ilustração, Gardênia. A alegria de ver o seu nome na lista dos inscritos, né? É quase como que ver o nome. Verdade. Por isso devemos nos alegrar, irmãos. Devemos nos alegrar por estarmos aqui na presença do Deus soberano. Curva a sua cabeça e ore comigo agora. Expresse para o Senhor a tua alegria nessa noite. E não somente nessa noite, mas a tua alegria sempre. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento na tua santa presença, por essa oportunidade de cultuarmos a Ti, de
de glorificarmos o Teu nome. Muito obrigado, Deus. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que recebemos de Ti, Deus. Como a nossa irmã Gardênia mencionou, ver o nome na lista dos inscritos é uma alegria. É, Deus, algo que tem proporcionado alegria a muitas pessoas, e é verdade. Estar aqui na Tua casa, nessa época em que estamos vivendo, é um motivo de alegria, Deus. Quantos queriam estar aqui e não puderam, por causa da limitação de pessoas que podem participar? Deus, muito obrigado, que nós estejamos sempre alegres, Deus, independentemente das circunstâncias que vivemos. Mesmo que estejamos passando por alguma luta, alguma tribulação, alguma coisa que nos faça chorar, que nos faça viver uma tristeza momentânea, mas essas coisas são momentâneas, são passageiras, mas a alegria no Senhor, ela é constante, ela está sempre dentro de nós, e nada pode tirar essa alegria de nós. É como a paz que Cristo nos deu. Ele nos deu paz que o mundo não dá, Ele também nos deu alegria que o mundo não dá. Senhor, que sempre estejamos alegres em Cristo, que sempre estejamos alegres no Senhor. Tu insistes, Deus, para que estejamos alegres, como Paulo disse: outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa é a Tua palavra para nós, Deus. Alegria, alegria e alegria, porque a Tua alegria, Deus, é a nossa força. Deus, muito obrigado pela Tua palavra e por tudo mais que temos, que é razão de sobra para vivermos sempre alegres no Senhor. Muito obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Somos gratos também pela oportunidade de cultuar ao Senhor. Entregamos a Ti esse culto, que ele possa ter chegado à Tua presença como incenso de cheiro suave. Nos despeça na Tua paz agora e nos guarde debaixo da Tua mão potente. Pois assim nós oramos e já agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.